Olá a todos! Eu e meu grupo decidimos no vídeo de hoje discutir sobre direito e moral. Utilizaremos como obra base o livro de Paulo Nader sobre Introdução ao Estudo do Direito, em que uma parcela desse livro ele vai se dedicar a discutir esses dois conceitos e de que forma eles se correlacionam. Direito e moral. Apesar de antigo, esse é um dos temas que mais geram interesse científico nos estudiosos. Ambos estão conectados, seja por sua diferença, seja por suas convergências, como veremos mais à frente. Como afirma o próprio Giorgio do Vecchio, ambos os conceitos se distinguem, mas não se separam. De uma maneira geral, direito é uma ferramenta criada a serviço da sociedade, ao separar o ato ilícito do ato lícito, com base nas virtudes de vivência e valores que a própria sociedade elege. A moral se relaciona com o conceito de bem, ao orientar a consciência humana e suas atitudes. Mas o que seria bem? Bem é tudo que promove a pessoa de forma integral e integrada, ou seja, aquilo que faz a pessoa se sentir realizada consigo mesma e pense o mesmo para o próximo. Mas antes de adentrarmos e traçarmos um paralelo entre os dois, precisamos primeiro entender os setores da moral. A moral pode ser dividida em moral natural, aquela intrínseca do gênero humano e permanente a ele, e a moral positiva, aquela que é passível de mudança dependendo do local e do tempo. De acordo com Erich Henkel, a moral positiva ainda pode ser dividida em autônoma, ética superior dos sistemas religiosos, e moral social. A moral autônoma é aquela que vem do próprio homem e de sua convivência particular com o meio, criado pela sua própria consciência. A ética superior dos sistemas religiosos é aquela advinda das seitas religiosas, da religião, do poder divino. A moral social é aquela advinda das organizações sociais, da sociedade, dependendo do tempo e do espaço. Paralelo entre o direito e a moral. Para fazer início ao estudo dessas questões, é preciso remontar à antiguidade, mais precisamente na Grécia, pelo fato da Grécia ter sido o nascimento da filosofia. E a filosofia, como vemos, é a ciência que estuda as complexidades da natureza humana. Então podemos perceber que lá foi o início do exame dessas questões. Apesar de não ter a distinção clara, não distinguirem direito e moral, eles já fazem uma separação da ordem religiosa e da ordem moral. Mais adiante, os romanos, ao conquistarem a Grécia, sofreram influência dessa concepção, que podemos perceber no seu sistema jurídico. E apesar de não terem contribuído com alguma teoria que deixasse claro a distinção entre direito e moral, podemos perceber que através de registros históricos, como a fala do jurisconsulto Paulo, que diz que nem tudo que é justo é honesto. Mais adiante, a partir de 1705, Tomásio, Immanuel Kant e Finch elaboram critérios. Tomásio foi o primeiro a elaborar e sabe fazer a distinção entre direito e moral, sem se preocupar com a ordem subjetiva das coisas, ou seja, não levava em consideração a subjetividade. Kant e Finch já faziam acréscimo a essa teoria. A diferença entre as duas teorias é que a de Finch já exagerava na teoria de Kant, criando assim um abismo entre o direito e a moral, o que não pode ocorrer, fazendo com que o direito e a moral já não andassem mais juntos. Bom, eu vou dar prosseguimento falando sobre as distinções de ordem formal. A primeira é a determinação do direito e a forma não concreta da moral. Enquanto o direito se manifesta mediante conjunto de regras que define a dimensão da conduta exigida ou fórmula de agir, a moral, em suas três esferas, estabelece uma diretiva mais geral, sem particularizações. A segunda é a bilateralidade do direito e a unilateralidade da moral. As normas jurídicas possuem estrutura imperativa atributiva, isto é, ao mesmo tempo em que impõem um dever jurídico a alguém, atribuem um poder ou direito subjetivo a outro. Daí se diz que a cada direito corresponde um dever. Se o trabalhador possui direitos, o empregador possui deveres. A moral apresenta uma estrutura mais simples, pois impõe apenas deveres. Perante ela, ninguém tem o poder de exigir uma conduta de outro. Fica-se apenas na expectativa de o próximo aderir às normas.
Assim, enquanto o direito é bilateral, a moral é unilateral. Chamamos atenção para o fato de que este critério diferenciador não se baseia na existência ou não de vínculo social. Se assim o fosse, seria um critério ineficaz, pois tanto a moral quanto o direito dispõem sobre a convivência. A terceira é a exterioridade do direito e a interioridade da moral. A partir de Tomásio surgiu o presente critério, desenvolvido por Kant, posteriormente e conduzido ao extremo por Fichte. Afirma-se que o direito se caracteriza pela exterioridade, enquanto a moral pela interioridade. Com isto, se quer dizer modernamente que os dois campos seguem linhas diferentes. Enquanto a moral se preocupa pela vida interior das pessoas, como a consciência, julgando os atos exteriores apenas como meio de aferir a intencionalidade, o direito cuida das ações humanas em primeiro plano, e, em função destas, quando necessário, investiga o ânimo do agente. Este critério nos parece verdadeiro para as esferas da moral autônoma e religiosa, sem atingir a moral social. A quarta é a autonomia e heteronomia. De uma forma generalizada, os compêndios registram a autonomia, querer espontâneo, como um dos caracteres da moral. Nessa parte, é indispensável a distinção suscitada por Henrique Henkel. Se a adesão espontânea ao padrão moral é inerente à moral autônoma e peculiar à ética superior, o mesmo não ocorre em relação à moral social. Diante do conjunto de exigências morais que a sociedade formula a seus membros, o agente se sente compelido a seguir os mandamentos. Nesse setor não há espontaneidades da consciência. O fenômeno que se dá é a adaptação das condutas aos padrões morais que a consciência elege. A moral social, portanto, não é autônoma em relação ao direito. Possui heteronomia, que significa sujeição ao querer alheio. As regras jurídicas são impostas independentemente da vontade de seus destinatários. O indivíduo não cria o dever ser, como acontece com a moral autônoma. A regra jurídica não nasce na consciência individual, mas no seio da sociedade. A adesão espontânea às leis não descaracteriza a heteronomia do direito. E a quinta é a coercibilidade do direito e a incoercibilidade da moral. Uma das notas fundamentais do direito é a coercibilidade entre os processos que regem a conduta social. Apenas o direito é coercível, ou seja, capaz de adicionar a força organizada do Estado para garantir o respeito aos seus preceitos. A via normal de cumprimento de norma jurídica é a voluntariedade do destinatário, a adesão espontânea. Quando o sujeito passível de uma relação jurídica, portador de dever jurídico, opõe resistência ao mandamento legal, a coação se faz necessária, é essencial à efetividade. A coação, portanto, somente se manifesta na hipótese de não observância dos preceitos legais. A moral, por seu lado, carece do elemento coativo, é incoercível. Nem por isso as normas da moral social deixam de exercer uma certa intimidação, consistindo em uma ordem valiosa para a sociedade. É natural que a inobservância de seus princípios provoque uma reação por parte dos membros que integram o corpo social. Essa reação se manifesta de forma variada e com intensidade relativa, assume caráter apenas não punitivo, mas exerce também uma função intimidativa, desestimulante da violação das normas morais. Jeremy Bentham vai formular a teoria dos círculos concêntricos. Ele, jurisculto e filósofo, vai recorrer à figura geométrica para tentar fazer a relação entre direito e moral. Dessa imagem, a gente pode recorrer a duas afirmativas. A primeira delas é que a moral seria muito mais ampla, muito maior do que o direito. E a segunda é que, para ele, o direito estaria subordinado à moral. Para Dupasquier, a relação entre direito e moral é muito melhor representada por círculos secantes e não por círculos concêntricos. É a partir daí que ele vai formular a teoria dos círculos secantes. Como é observado na imagem, para ele, existe uma área de competência comum do direito e da moral, ao mesmo tempo que existe uma área particular, independente entre si. Isso é facilmente percebido ao passo que, se você decide retribuir o favor a alguém, seja por dinheiro ou por conceder um presente,
Esse agir, ele está no campo exclusivo da moral. No entanto, o seu dever como pai ou como mãe de fornecer as condições necessárias a seu filho está sustentado tanto pelo direito quanto pela moral. Então, assim como o do Pasquier, é muito mais fácil, muito mais comum observar áreas em que esses dois conceitos coexistem, tanto o direito quanto a moral. A visão kelseyana diz que o direito não depende da moral para existir. Ele afirma que ambos são independentes um do outro, separando a moral do direito. Sendo assim, as normas criadas não devem ser vinculadas à moralidade, tendo em vista que a moral é relativa de indivíduo para indivíduo. Por mais que algumas coisas sejam uma convenção social de que são de fato atos morais, não é numa totalidade. E por isso que a moral não pode exercer influência sobre o direito. A teoria do mínimo ético é explicada dizendo que o direito representa o mínimo obrigatório da moralidade. E isso é necessário para que a sociedade consiga manter a ordem e a harmonia. Pois, sem essa ordem mínima, a sociedade iria entrar em colapso. Por esse motivo, é essencial que esses preceitos sejam seguidos. A moral ela é algo inerente ao ser humano. Uma boa analogia que a gente pode fazer é que você tem a possibilidade de fazer algo ruim sem que seja descoberto nem penalizado. Mas você não vai fazer isso, porque isso foge da sua moral. Dessa forma, é importante dizer que a moral ela é uma conduta espontânea. E para garantir o seu pleno funcionamento, existem leis que proíbem certas ações. Sendo assim, cabe ao Estado exercer a sua função de poder para regular a sociedade, caso alguém não esteja de acordo ou cumprindo as leis impostas.